ou dois estudos depois desse. E eu queria dizer que, na medida em que nós fomos lendo a história de Davi e meditando como é que Deus tirou Davi de trás do rebanho, não era ninguém ou quase ninguém. E se você fica pensando que você é ninguém, quase ninguém, aqui está o Davi, que era ninguém, quase ninguém. E Deus fez coisas maravilhosas. Então, na medida que nós fomos vendo como é que Deus tirou ele de trás do rebanho e está levando ele para o trono, nós vimos alguns princípios. E a coisa mais evidente na história do Davi é que tudo o que Deus queria para o Davi era que ele somente se posicionasse para receber o que Deus tinha para ele. Davi não tinha que criar alguma coisa, Davi não tinha que fazer planos, nada disso. Deus tinha um destino para o Davi e tudo que Deus esperava era que o Davi se posicionasse para entrar no destino. Então isso quer dizer o seguinte, que para você que está sentado aqui nessa manhã, para você que está nos ouvindo aí na internet também, Deus tem um destino para você. Deus escreveu esse destino. O Salmo 139 diz que todos os dias da tua vida, Deus viu e escreveu no seu livro antes que qualquer um deles existisse. Você pode dizer, mas pastor, então por que as coisas ficam desse jeito às vezes na minha vida? É simples. É porque você está fora do escrito de Deus. Tem dois escritos. Deus escreveu um escrito. E o escrito de Deus para você é o seu destino. Mas o inimigo também escreveu outro. E às vezes há um terceiro que nós próprios escrevemos. Às vezes a gente não pergunta o que Deus tem para a gente. Às vezes nós não perguntamos qual é a vontade de Deus para nós. O que é que Ele tem para a nossa vida. E nós saímos por nós mesmos, tentando fazer o melhor. E deixa eu dizer, o nosso melhor não é bom o suficiente. Não é bom o suficiente para sermos bem-sucedidos e felizes. Mas o melhor de Deus para nós é imbatível, não tem nada que se compare. E à medida que nós fomos vendo Davi entrando no seu destino, à medida que nós fomos vendo Davi se posicionando perante Deus para entrar no seu destino, nós vimos que a entrada no destino é feita em meio a lutas tremendas, perseguições, problemas. Aí você diz assim, mas será que não tem, pastor, um jeito mais fácil de entrar no destino? É porque essas lutas, essas coisas todas, Deus usa para moldar o nosso caráter. O que Deus quer é você. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Jesus não morreu por coisas. Jesus morreu por você. O mais importante para Deus é a tua pessoa. Você foi alvo da morte de Jesus. Jesus não morreu pelo seu carro. Não morreu pelo tipo de roupas bonitas que você veste. Pelo quanto você tem de bens, pela sua casa. Tudo isso você vai sair daqui dessa terra e deixar. É ilusão. Agora, você foi alvo da morte de Jesus. O importante para Deus é você. E sabe, o grande engano do diabo reside nisso. Que ele faz com que a gente tire o olho do que realmente é importante e põe o nosso olho no que não é muito importante. Quanto tempo você gasta com você na presença de Deus? Apresentando a Deus, você mesmo, pensando no que Deus tem para você, dizendo, Senhor, tudo que o Senhor tem na minha vida, eu quero que se cumpra cada palavra, tudo que se escreveu no teu livro, Senhor, eu quero me aprumar aqui, eu quero me alinhar contigo para que se cumpra. Quanto tempo nós gastamos? Às vezes nada. Mas quanto tempo nós gastamos correndo atrás do nosso trabalho, atrás do dinheiro, atrás de tantas coisas? Então nós fazemos uma confusão, segundo Mateus capítulo 6, lá onde diz Jesus falando dos pássaros. Jesus diz assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos dizer isso juntos? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amados, vocês creem nisso? Cremos, né? Agora deixa eu fazer a pergunta, a mesma pergunta do outro jeito. Você está vivendo isso? Porque se você crê, você deve estar vivendo. Senão você não crê. Verdade ou não? Se você responde para mim, crê,
Eu sei que quando nós dizemos cremos, nós estamos falando de um conhecimento intelectual. Você está querendo dizer, eu sei disso. Mas você já pegou isso para pôr na sua vida? Uma vez eu tive uma experiência, que eu gosto de usar essa experiência. Eu tive uma experiência com o testemunho de Jeová. Essa pessoa ficava me importunando sempre, porque os testemunhos de Jeová, eles vão e ficam no pé. E essa pessoa ficava no meu pé, ali. E eu não queria fazer bate-boca, não queria discutir religião, a Bíblia diz para não fazer isso. Mas um dia não tinha mais para onde ir. E eu decidi, ok, agora eu vou parar e vou conversar com esse camarada. E eu disse assim, você tem a tua Bíblia aí? E a pessoa puxou, né, a Bíblia. Eu disse, então nós vamos fazer o seguinte agora. Me empresta a sua Bíblia. Essa é a sua Bíblia? É a minha Bíblia. Ela é testemunho de Jeová? É. Então eu vou fazer com você o seguinte. Eu vou dizer algumas coisas para você. E se você disser para mim que não é verdade, e eu achar escrito na sua Bíblia, eu arranco a página. Concordamos? Ele falou, sim, concordamos. Eu disse assim, Jesus é Deus. Ele falou, Jesus não é Deus. Porque testemunha de Jeová não acredita que Jesus é Deus. E aí, eu disse para ele, eu sei que você não acredita. E vocês mudaram a Bíblia de vocês. Lá em João, onde diz, e o verbo era Deus, vocês puseram um Deus com letra minúscula. Mas eu quero dizer para você que para mudar a Bíblia, você muda toda a Bíblia ou não muda nada. Vocês mudaram uma parte e esqueceram das outras. Eu fui lá no Isaías 9:5. Porque um menino se nos deu, um filho nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A página. Eu falei, você não precisa dessa página, você não crê nela. Então para que você vai ter essa página? Não tira daqui. E aí eu olhei para ele e perguntei, você quer continuar? Vamos ver com quantas páginas vai ficar a sua Bíblia. Então, esse negócio serve para mim e para você. Nós cremos, o que nós cremos nós temos que fazer. Mas, amados, nós estamos vivendo um grande engano. Nós estamos pegando aquilo que Deus quer acrescentar para nós e estamos, suando para ganhar o que Deus quer acrescentar. E aquilo que a gente quer que Deus busque, a gente está orando. Senhor, acrescenta. Senhor, faz isso. Senhor, dá-me fé. Aí a Bíblia diz, é simples, eu já te dei a fé. Como é que vem a fé mesmo? Vamos lá? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Aí a Bíblia, eu te dei uma Bíblia inteirinha. Leia e vai aumentar a sua fé. É simples, eu já te dei fé, está na palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra. Leia a palavra. Mas quanto que nós lemos a palavra? Então nós vivemos nesse engano. Então o Davi, à medida que ele foi vivendo a sua vida, se submetendo aos padrões de Deus, Deus foi fazendo, Deus foi acrescentando, Deus foi levando. E voltando um pouquinho atrás nessa história há coisas que Jesus morreu por nós para conseguir, ele pagou o preço com a morte dele. Toda a provisão de Deus vem pela morte de Jesus. E quero dizer uma coisa para vocês, olha aqui para mim, seriamente. Estamos falando sobre Davi. Davi viveu isso. Toda a provisão de Deus vem pela morte de Jesus. Ele pagou o preço por toda a provisão de Deus para você em todas as áreas da sua vida. Ok? Foi pago o preço. E agora nós estamos vivendo a ilusão de a gente querer pagar o preço de novo. Por aquilo que Deus já pagou o preço. A gente está querendo comprar o que Deus quer que eu e você tenhamos pela graça. Graça, só a graça. E aquilo que Deus quer que a gente faz, a gente não faz. Quer que nos submeter diante de Deus. Para que Ele cumpra o propósito que tem na nossa vida. Então o Davi foi alguém que se submeteu. E claro, Davi é como eu e você. Nós não somos seres já terminados. Nós estamos em processo. Davi estava em processo. E na medida em que o Davi foi se submetendo, Deus foi levando ele direto. Mas, infelizmente, nós vamos começar a ver hoje algumas falhas, alguns espaços na vida do Davi que ele não preencheu com a perfeita vontade de Deus na vida dele.
ele preencheu com a sua perfeita vontade, com a perfeita vontade dele, e ele se deu mal nisso. Davi começou a reinar, foi coroado com 30 anos. Vocês lembram quando que Jesus começou o ministério? Com 30 anos. Davi começou a reinar com 30 anos, ele reinou 40 anos. Os primeiros 7 anos e meio, ele reinou sobre uma tribo. Depois veio todo o resto de Jerusalém e ungiu ele para ser rei sobre todo Jerusalém. E hoje nós estamos vendo justamente nisso, o destino de Davi sendo realizado. Deus tem um destino para você. E sabe onde está a glória de Deus? É que o seu destino seja realizado. Às vezes nós oramos assim: Senhor, eu quero te glorificar. Senhor, eu quero glorificar o teu nome. A resposta é simples: deixa eu realizar o teu destino, e aí o meu nome vai ser glorificado. Deixa eu realizar na tua vida tudo o que eu gostaria, e aí à medida que eu for realizando, o meu nome vai sendo glorificado na terra. O que Jesus disse? João capítulo 17: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando as obras que me destes para fazer. Jesus é o nosso modelo. Nós glorificamos o Pai aqui na terra, quando entramos no nosso destino, consumamos a obra que Ele nos deu para fazer. E amados, na medida em que nós vamos entrando no nosso destino, adivinha o que acontece? Na medida em que nós vamos entrando no nosso destino, a nossa identidade vai se formando. Porque a nossa identidade é relacional, ela se forma por relacionamentos. Por isso é que nós temos que cuidar com quem nós andamos, porque a nossa identidade é relacional, ela se forma por relacionamentos. Quando nós entramos num relacionamento estreito com Deus, íntimo com Deus, isso vai formando a nossa identidade. E amados, toda e qualquer tentação que o diabo tem contra você na sua vida é uma tentação contra a sua identidade. Eu acho que até já preguei isso aqui na igreja, mas isso é muito importante, eu quero repetir para vocês nessa manhã. Toda a tentação que o diabo tem contra você é contra a tua identidade. Porque a hora que a sua identidade ficar comprometida, fica comprometido tudo o resto. Compromete o seu destino, compromete... E às vezes nós não conseguimos entrar plenamente no destino, por causa de falhas na nossa identidade. Veja Jesus, que é o nosso grande exemplo. Nosso exemplo é Jesus. Quando o diabo foi tentar Jesus, como é que o diabo tentou Jesus? Jesus jejua 40 dias e 40 noites, então ele teve fome. Aí veio o diabo para tentar. Como é que foi a tentação? Ele começou assim: se és filho de Deus. Tentação contra a identidade. Estão dizendo que você é filho de Deus, mas já viu o filho de Deus passar fome? Já viu o filho de Deus ficar aqui no deserto, passando fome? Então, se você é filho de Deus, questionando a identidade, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus olha para ele e responde, olha, em outras palavras, eu vou traduzir a resposta de Jesus em palavras mais simples. Jesus é como se ele olhasse para o diabo e dissesse: eu sei que eu sou filho de Deus, e eu estou aqui obedecendo a Deus, eu vou ficar sem comer até quando Deus disser que eu como, porque Ele disse que Ele vai me alimentar. E aí ele responde dessa maneira: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Tentação contra a identidade é a tentação contra a provisão. Sabe, quando o diabo quer tentar você contra a provisão da tua vida, quando ele diz assim: olha, você tem que trabalhar igual escravo, trabalhar, 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 e você, independente de Deus. E existe até uma coisa que as pessoas pensam que é muito bonitinha, mas é ateísmo, na verdade. A pessoa diz assim: se eu não fizer, Deus não vai fazer. Gente, soa à primeira vista muito engraçadinho. Mas como é que você vai se fazer, por exemplo, se Deus não te der saúde? Como é que você vai fazer se Deus não preparar o caminho para que você faça? Não tem como. Não tem como tirar Deus da equação. Isso é ateísmo, é viver sem Deus. Então aí Jesus passou no teste
toda a tentação. Aí vem o diabo de novo e diz, se és filho de Deus, se atira daqui de cima, porque está escrito que você dá ordem para os teus anjos. Tentação contra a identidade. Sabe, o Davi foi tentado contra a identidade dele. E nós vamos começar a ver algumas coisas. A tentação contra a nossa identidade vem e a coisa é muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque não é muito fácil de você ver que você está sendo tentado contra a tua identidade. Porque se o diabo fizer você duvidar quem você é, ele ganhou de você. Se ele conseguir fazer com que você duvide quem você é, ele ganhou de você. Sabe por quê? Porque a tua vitória só está baseada em quem você é e em quem teu Deus é em você. Essa é a tua vitória. Fora disso, você é um perdedor 100%. A nossa vitória está ligada em quem nós somos em Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia aí, no capítulo 3 de 2 Samuel. Eu vou passar alguns princípios. Eu estou andando mais rápido, pegando só os princípios grandes de cada texto, para a gente entrar em algumas partes da história que eu estou muito interessado, porque eu estou crendo que Deus quer falar comigo. Estou esperando chegar lá. Eu sei que Deus tem alguma coisa para falar comigo. E é uma área que eu preciso muito. Primeira coisa que nós vemos do capítulo 3 em diante, até do capítulo 3, versículo 6 até o 10, que a falta de honra causa mudanças favoráveis a Davi. Gente, Deus, Ele não cuida só da tua história. Deus cuida da história de quem está junto com você, cuida da história da sua família, cuida da história da sua empresa, do seu trabalho, de todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E todas as coisas contribuem para o teu bem. Então lá estava o Davi, nesse ponto da vida dele, e aí o Abner era um general, ele se fez poderoso na casa de Saul, diz o texto. E aí o que foi que aconteceu? Aí vem um dos filhos de Saul, que o Abner tinha colocado no trono, e o Abner tinha tomado como sua esposa uma das concubinas do Saul. E o filho do Saul chegou até ele e falou, por que você pegou uma concubina do meu pai? E sabe? O Abner virou uma fera, porque ele se sentiu desonrado. E aí algumas coisas começam a vir na cabeça do Abner. Olha no texto, versículo 7, 8, vamos começar no 8. Então se irou muito Abner por causa das palavras de Isbosete, que era o rei, filho de Saul, e disse, sou eu um cabeça de cão para Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, e aos seus irmãos e os amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi? Contudo, me queres hoje culpar por causa da mulher. Assim Deus faça segundo lhe parecer a Abner, se como jurou o Senhor a Davi, eu não fizer. Sabe o que acontece? Deus tem promessas para você. O que o Abner disse? Deus jurou, fala comigo, Deus jurou a Davi. Eu quero dizer uma coisa para você. Você sabia que a teu respeito tem algumas coisas que Deus jurou? Só falta você descobrir. Porque Deus tem algumas coisas que Ele jurou a teu respeito. São coisas que Ele quer que aconteçam na tua vida. Então o Abner diz assim, Deus jurou. Deus começa a trazer à mente das pessoas aquilo que Deus quer. E as pessoas, Deus vai fazer gente se alinhar, gente querer abençoar você. Gente vai procurar para te abençoar. Olha, eu vivi essa experiência na minha vida e ainda vivo. Há alguns poucos anos atrás, um filho meu na fé, muito rico lá no Brasil, ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu queria te abençoar financeiramente. Eu tenho uma consultora aqui e eu queria, se você tiver um dinheiro, eu quero multiplicar o dinheiro para você sem você trabalhar. Eu vou fazer tudo. Põe minha consultora para trabalhar para você, cuido, arrecado o dinheiro, você não precisa fazer nada, você só vai fazer o que Deus mandou.
Pessoas, Deus vai levantar pessoas a teu favor. Deus tem essas pessoas, mas pastor, ninguém ainda levantou. Entra no seu destino, parte do seu destino. Existem pessoas que Deus vai levantar. Verdade ou não quer? É assim que é. Deus vai levantar pessoas. Deus vai levantar gente. Se a gente fosse contar aqui histórias, pergunte para Nice, que as mulheres guardam mais essas coisas, principalmente quando é na família, né? Pergunte para Nice quanta gente Deus levantou na nossa vida. Por exemplo, nós estávamos nesse país, quando o nosso filho foi acusado de um crime de morte terrível. Todo mundo sabe a história. Adivinha o que aconteceu? A Nice trabalhava na casa de uma pessoa que era um dos maiores acionistas da Coca-Cola distribuidora. Quando esse camarada soube o que tinha acontecido, ele falou para a gente que a gente não precisava se preocupar. Ele tinha uma fundação, ele ia por aquela fundação, ele ia ligar para todos os amigos dele. Agora imagine quem eram os amigos desse camarada. Ele ia ligar para os amigos dele, para depositarem na fundação dele, para ele contratar o melhor advogado de defesa da Geórgia. Sabe quanto custou o advogado de defesa do Roberto? $150 mil. O melhor advogado de defesa. Deus levantou alguém. Sabe quanto nós gastamos? Nada. Deus tem gente preparado para pôr ao teu lado, naquelas áreas em que você necessita, para que se cumpra o teu destino. Tudo que você precisa estar fazendo é estar andando no teu destino. E aí essas pessoas, na hora certa, na hora necessária, estarão lá. Esse é o princípio de Deus. Ok? As promessas que Deus tem, as pessoas vão lembrar. As pessoas vão olhar para você e dizer, não pode ser assim. Isso não é de Deus na vida tua. Eu vou te ajudar. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Amém? Aí sabe o que acontece? Aí vem o Abner e faz uma proposta de aliança no versículo 12. Veja o versículo 12. Então de sua parte ordenou Abner mensageiros a Davi dizendo, de quem é a terra? Faze comigo uma aliança para que eu te ajude a passar-te todo o Israel a ti. Ele ia trazer o coração de Israel. Ele era o líder de 11 tribos de Israel. E ele estava dizendo, em outras palavras, eu vou trazer todas essas 11 tribos e eu vou promover você perante eles. E ele sabe a palavra de Deus, e eu sei também. Você já pensou? Que coisa tremenda. Deus quer fazer isso com o nosso destino. E sabe o que eu estou dizendo? Que o que Deus quer fazer por você, vem sem sua intervenção. Você não precisa ficar trabalhando para que venha. Tudo o que você tem que fazer é se posicionar. Posicionar. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Se não acredita nisso, rasgue a sua Bíblia. Tira a página. Porque ou é ou não é. Ou é ou não é. Está entendendo? A coisa é séria. Nós precisamos... O que eu estou querendo dizer para vocês, desesperadamente aqui na frente, tentando dizer para vocês, é o seguinte: nós temos que começar a experimentar o que Deus tem para a gente. A gente tem que parar de perder tempo, andar nos nossos próprios caminhos. O que a Bíblia diz? Vocês sabem de cor. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são. Assim como os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Vamos deixar de andar nos nossos caminhos. Vamos deixar de andar nos nossos pensamentos. Vamos nos posicionar para andar nos caminhos e nos pensamentos de Deus. Aí está a nossa segurança. Ninguém tira. Ninguém tira. Porque isso estabelece a nossa identidade. E o que Deus quer fazer com a gente é colocar na nossa mão a nossa herança. Mas sabe de uma coisa? Um problema vital acontece na vida do Davi. E aqui eu gostaria que você pensasse com muito carinho nisso. Porque se aconteceu com Davi, pode acontecer comigo e com você. Olha só, versículo 13 em diante. Capítulo 3, versículo 13. Estão aí comigo? Versículo 13 diz assim, ó: sucedeu
que quando os que levaram, no 6, no 3, né? Isso, no 13 aí, tá? Capítulo 3, versículo 13, eu virei 2 páginas, desculpe. Diz assim, ó. Respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa eu exijo. Ai. Começou a exigir, dançou. Porém uma coisa eu exijo. Eu exijo. Diga comigo, eu exijo. Esse é o princípio do fracasso. Quando eu exijo, a coisa vai ruim. Mas uma coisa eu exijo: quando vieres a mim, não verás a minha face, se não me trouxeres a Mical, filha de Saul. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me de volta a minha mulher Mical, que eu desposei, que eu comprei, em outras palavras, por 100 prepúcios de filisteu. Aí o Davi abriu uma porta. Deixa eu dizer por quê. Porque a Mical se tornou mulher dele por manipulação do inimigo dele. Não era de Deus para a vida dele. Não tinha nada a ver de Deus. A Mical veio até Davi com uma forma que o Saul achou para tentar matar o Davi. E agora ele está querendo isso de novo. Deus tinha livrado ele. Porque o Saul tinha pego Mical e tinha dado ela para uma outra pessoa. Veja o texto que diz aí. Vamos lá? Então Isbosete, versículo 15. Então Isbosete mandou tirar lá do seu marido Paltiel, filho de Laís. E veja o que acontece. O seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela. E o Davi fez isso. Quando ele fez isso, ele abriu uma porta na sua vida para o problema das mulheres. Ele já vinha devagarinho arrumando mais mulheres que precisava. E agora ele trouxe uma que tinha sido laço para a vida deles, que tinha sido usado contra ele. E sabe o que acontece? No fim da história, lá mais para frente nós vamos ler isso. A desgraça, a grande desgraça do Davi foi essa porta que ele abriu com as mulheres. Amados, os homens que estão aí, talvez você possa dizer assim: graças a Deus não estou abrindo porta com mulheres. Mas espera, esse é um exemplo da Bíblia. Porque você pode estar abrindo portas com outras coisas. Qualquer porta que você abrir vai ser contra você. Porque qualquer porta que você abrir, o diabo entra por ela. E ele vai ter acesso a você por intermédio daquela porta. E ele vai fazer valer a vontade dele sobre a sua vida. Porque só tem uma pessoa que pode abrir uma porta para ele: você e eu. Sabe? Um dia o Adão deu na mão do diabo toda a autoridade. Lembra quando o diabo tentou Jesus? Ele disse: olha os reinos desse mundo, tudo isso eu te darei porque me foi dado. Quem que deu? Adão e Eva. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus veio nessa terra e, segundo o Apocalipse, está escrito lá, ele tirou as chaves, que é a autoridade, da mão do diabo. Ele tirou a autoridade que ele tinha da mão do diabo. E você quer saber de uma coisa? Hoje o diabo não tem mais autoridade, a não ser que eu e você de novo dê a ele. Se você não der, se eu não der, se nós não dermos, ele não pode ter. Ele não pode ter, de jeito nenhum, porque já foi tirado da mão dele. Mas eu tenho aqui uma coisa triste e séria para dizer para você: eu e você podemos dar. E sabe o que Davi estava fazendo? Estava dando, abrindo porta, dando autoridade. Então vai aquele pobre homem que tinha casado com a mulher, feliz, amava do fundo do coração, vai lá o Paltiel chorando atrás dela. E o Davi já tinha tantas. E sabe, essa foi a porta que abriu, para um dia ele estar lá no palácio dele e olhar para uma mulher chamada Betseba. E ela era casada. Como essa aqui também já estava casada com Paltiel.
E aí ele mandou buscar Betseba. E isso abriu toda a desgraça na vida do Davi. Daí sabe o que aconteceu? Nós vamos ler essa história e vamos estudar essa história. Talvez daqui mais uns 2 domingos, quando a gente tiver para terminar. Eu quero chegar pelo menos até aí. Aí por causa disso, o filho do Davi violentou a irmã. O filho dele fez rebelião contra ele, pegou todas as mulheres dele, subiu no terraço, e todo Israel olhando para o terraço, ele fez sexo com as mulheres de seu pai. Por causa disso, um filho matou o outro, assassinou o outro. E aí a coisa vai. Tudo por causa de uma portinha que abriu. No momento era pequenininho, depois foi abrindo, até que escancarou. E aquele homem, segundo o coração de Deus, veja onde parou. Veja onde parou. Então nós não podemos abrir portas na nossa vida. E nós abrimos portas de que maneira? Muitas maneiras. Muitas maneiras. Nós abrimos portas de muitas maneiras. Por exemplo, às vezes nós abrimos portas com relação ao nosso trabalho. Olha, a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, qual é o princípio de Deus? Amor. Isso nunca passou e nunca vai passar, porque Deus é amor. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e ao nosso próximo como a si mesmo. Agora, quando eu digo amar a Deus sobre todas as coisas, a gente diz, eu amo a Deus. Não, a Bíblia, para não deixar confuso o negócio, no livro de Êxodo, no capítulo 20, ela mostra o que você tem que fazer para amar a Deus. Capítulo 20 de Êxodo, os 10 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos, ensinam a gente como amar a Deus sobre todas as coisas. E sabe como é que você ama a Deus sobre todas as coisas? Primeira coisa, amando o seu nome. O nome de Deus. Segunda coisa, amando a sua pessoa. Deus não é uma força, Deus é uma pessoa com quem você se relaciona. Como é que é o relacionamento seu com essa pessoa? É como se você recebesse um hóspede na tua casa, deixasse ele na sala e fosse fazer as outras coisas e deixasse por lá. É amando a sua pessoa. E sabe qual é a terceira maneira que você ama a Deus sobre todas as coisas? Amando o seu dia. Mas sabe como é que nós estamos hoje? Não interessa. Nós não temos dia para Deus. Nós temos dia para trabalho. É pleno domingo? Não, mas hoje eu tenho essa casa de primeira vez, eu tenho que fazer, porque eu tenho que limpar, lá vai o domingo. Você acabou de desonrar a Deus, porque uma forma de amar a Deus sobre todas as coisas é amar o seu dia. Sabia disso? Às vezes os irmãos, não, mas se eu não fizer isso, eu tenho que terminar aquele trabalho, porque se eu não... E lá você vai no domingo. Quantas prioridades a gente coloca na frente de Deus? Amar a Deus. Eu estou querendo dizer para você que não é só com mulheres que se abre a porta, não é só com homens, no caso das mulheres. Não é só assim que abre a porta. Se abre a porta de muitas maneiras. O trabalho nosso pode ser uma maldição. Aliás, deixa eu dizer isso para vocês. Nessa nação aqui, capitalista, consumista, sabe como é que é visto o trabalho? Como uma bênção. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre o trabalho? Leia Gênesis, está escrito na Bíblia. E a Bíblia diz que Deus maldiçoou o homem e disse, do suor do teu rosto, maldição, do suor do teu rosto comerás o pão todos os teus dias. Trabalho é maldição. O homem, antes do pecado, não comia pão do suor do seu rosto. Ele comia pão da provisão de Deus. Ele servia a Deus, cuidava das coisas de Deus, e toda o que ele precisava em termos de provisão, Deus fazia. O homem tinha. A coisa está invertida. Trabalho abre porta. Trabalho pode se tornar um Deus na nossa vida. E assim por diante.
Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Eu dei um exemplo. Eu podia dar muitos exemplos aqui. Eu dei um, que é o mais comum. E eu escolhi esse de propósito, porque a gente está numa nação capitalista, consumista. Eu escolhi esse de propósito. Mas tem tantos outros. Diversão, por exemplo, é um outro. Ai, pastor, eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que me divertir, eu tenho... A que custo? A que custo? Vamos para frente. Está duro esse discurso? Mas é de Deus. É de Deus. Porque é observando essa palavra que nós entramos no nosso destino. Eu sei que é duro, mas é real. E Deus quer para a gente uma outra coisa. Amém? Então Davi é introduzido ao seu povo. E daí sabe o que acontece? Quando o Davi é introduzido ao seu povo e tal, aquela coisa toda, ele tinha feito um pacto, uma aliança com Abner, e o general dele manda chamar o Abner de volta e assassina o Abner. Uau! Sabe o que Davi faz? Davi chora por ele. Davi diz, hoje morreu um grande homem. E sabe o que acontece? É o senso de justiça. Sabe, o general dele matou porque o Abner tinha, numa batalha, matado o irmão dele. Mas era na guerra. E agora ele, a traição, mandou chamar e assassinou o Abner. Então o Davi tem a fidelidade, sabe? Naquele caso da traição, o Davi não compactua com a injustiça. Irmãos, como é que está a nossa vida? Nós estamos nos alegrando com a injustiça? Quando as coisas erradas acontecem, como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Então isso é uma outra coisa importante para nós. Aí ele restabelece, ele começa a possuir a herança no capítulo 5, vem todo o povo de Israel fazer aliança com ele. Abra o seu capítulo 5 aí, vocês já estão aí, né? Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram dizendo, somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, tu fazias as entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo Israel e serás chefe sobre a casa de Israel. A palavra de Deus. Deus tem palavras sobre você. Que se você se alinhar, Deus vai fazer cumprir. Deus vai fazer as pessoas lembrarem das palavras que Deus tem para você. E Deus vai fazer cumprir essas palavras. E ele disse, então você será chefe. Assim todos os anciãos de Israel vieram ter com Davi em Hebrom. E o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor. E ungiram a Davi sobre todo Israel. E Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E ele reinou 40 anos. Ele entra na herança dele. Ele sobe no trono. Ele sobe no trono. Ele entra na bênção. Mas sabe, eu estava no nosso congresso das nossas igrejas, da Rede Colheita, lá no Brasil, e um dos pastores deu uma palavra sobre os perigos da terra prometida. Está lá no livro de Amós, por lá, Deus dizendo, eu tenho saudade de vocês que andavam no deserto. Porque quando entraram na terra prometida, o povo começou a trabalhar para si mesmo, e esqueceu de Deus. E aí Deus diz assim, não é tempo, vocês dizem, não é tempo de construir a minha casa. Vocês habitam em casas apaineladas, bonitas, arrumadas, mas não se preocupam com a minha casa. E a casa de Deus é você, sou eu. Não é um edifício. Nós nos preocupamos no enfeite da nossa casa, no nosso novo landscape, na nova pintura bonita, do que vamos fazer, e não nos preocupamos com a casa de Deus, que sou eu e é você. E aí Deus começa a dizer, você come, mas não se farta. Ganha, pega o que tem, põe num saco, mas o saco é furado. Quando você levanta, só está o saco. É como dizia aquele humorista lá brasileiro, né? Trabalha no fio que sobra emprego. Trabalha no fio que sobra emprego.
come não se farta, trabalha não tem nada. A Bíblia diz que aí Deus começou a falar com eles: construam, arruma a minha casa. E ele arrumou a casa. Então, quando entra, Davi entrou no trono. Isso foi um perigo na vida dele. Quando você entrar na tua bênção, não se esqueça, porque o deserto, amados, talvez você esteja no deserto. Eu estou no deserto. Mas eu só quero dizer uma coisa para você: deserto não é ruim. Deserto é o lugar de Deus trabalhar no nosso caráter. E é o lugar de a gente conhecer a Deus. Sabe o que aconteceu no deserto? No deserto o povo andou 40 anos e nunca teve que comprar roupa, porque as roupas não desgastaram. Quanta roupa você tem que comprar hoje em dia? Os sapatos, as sandálias não desgastaram. Durante 40 anos, eles acordavam pela manhã, abriam a porta da tenda deles, o pão estava na frente, tinha sido entregue a domicílio. 40 anos, dia após dia, a provisão de Deus. Deserto foi um tempo deles conhecerem a provisão de Deus. Aquele povo que andou no deserto nunca ficou doente, sabia isso? A Bíblia diz isso. Eles não morreram de doença, eles morreram de idade. Sabia disso? Aquele povo que andou no deserto tinha uma pedra, a Bíblia diz lá em Atos, em 1 Coríntios 10, aliás, que seguia eles. Já viu uma pedra andante? Eles estavam no deserto, tinha uma pedra que seguia eles. Cada vez que eles precisavam de água, eles falavam com a pedra e saía água. Vocês já viram um negócio desse? Então Deus diz: eu tenho saudade do cheiro que vocês tinham no deserto. Vocês tinham a cara empoeirada da batalha, do vento, mas vocês me amavam. Vocês dependiam, todos os dias na dependência. Então, amados, talvez você veio aqui para a terra prometida, os Estados Unidos. Estava lá no seu monte, lá no Brasil, na sua cidadezinha, no meio do nada, naquela vidinha, e aí você veio para cá. Aqui shopping centers, aqui casas boas, aqui trabalho bom. Você trabalha, você entra nessas casas lindas. E aí sabe o que acontece? Vamos esquecendo do nosso Deus. E aí Deus está dizendo para a gente: eu tenho saudades do seu deserto, porque ali vocês me amavam. Ali, todos os dias, quando o sol batia, sabe como é que é o sol no deserto? Vai a 70 graus assim. Deus põe uma nuvem para não torrar o corpo deles. Todo dia, Deus põe uma nuvem, e era uma nuvem especial, só estava em cima deles. Deserto não tem nuvem, irmão. Não chove, não tem nuvem. Mas em cima deles tinha uma nuvem. Eu não sei como é que foi sua vida no Brasil. Talvez você que conheceu Jesus aqui. Aleluia. Aleluia. Mas talvez você veio do Brasil. E lá era mais difícil. Você tinha talvez mais dependência. Quanta gente eu conheço, quanta gente eu conheço que veio e perdeu a fé nesse país. E se perdeu. Quanta gente perdeu a fé. Agora mesmo, está passando um monte de gente pela minha mente que eu conheço, que perdeu a fé, desviou de Deus. Deus não é mais o centro da vida. Ok? E aí no 5,13, veja aí o que diz o 5,13 até o 16. Diz assim, ó: tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebrom. Olha o problema. Tinha uma, começou com uma, depois tomou mais uma, depois mais. Irmãos, a carne, olha aqui para mim todo mundo, a carne é insaciável. Fala comigo, a carne é insaciável. A sede por dinheiro nunca tem fim. Quanto mais tem, mais quer. A carne, tudo que tiver que ver com a nossa carne é insaciável. Por isso que o plano de Deus para a nossa carne é a cruz, é morte. Porque ela é insaciável. Não adianta você querer satisfazer. É insaciável. Vamos para frente para terminarmos. E aí o Davi entra na posse da sua herança. Veja o capítulo 5, versículo 17 em diante. Ele começa então a conquistar aquilo que é dele e que está na mão do inimigo. Irmãos, olha aqui para mim, por favor, isso é sério. Tem muita coisa que é seu por direito.
comprado por Jesus, mas está na mão do inimigo. Você tem que chegar lá e tirar da mão dele. Sabia? Muita coisa, não uma coisa só. Veja aí o que diz o texto. Nós estamos lendo aí no 5, né? Capítulo 5, versículo 17 em diante. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei de Israel, subiram para prender Davi. Ouvindo Davi, desceu à fortaleza. Vieram os filisteus, se estenderam pelo vale. Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus. Disseram: entregar-me-á nas minhas mãos. Respondeu o Senhor: sobe, porque certamente te entregarei. Então veio Davi naquele lugar e conquistou a vitória. E daí os filisteus dizem: não é possível, isso foi casualidade. E aí eles vão de novo, e veja o que diz de novo. Os filisteus, 22, tornaram a subir, e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E consultou Davi de novo, e disse: subirás? Ele disse: sobe, mas agora não ataque pela frente, vai por trás. E tem umas amoreiras, quando se escutar um tropel de cavalo em cima das amoreiras, é o meu exército que está chegando. Sou eu que estou mandando. Veja o que está escrito na sua Bíblia. Olha que tamanho. Irmãos, tem um exército de Deus querendo lutar por você. Mas você tem que sintonizar o teu ouvido para ouvir o tropel do exército. Você não pode ir fora da hora. Você entendeu? Olha o que diz aí. Não subirás, rodeia por trás e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo um estrondo, como marcha pela copa das amoreiras, então te apressarás. O Senhor teu Deus saiu diante de ti a ferir o arraial. Aí era moleza. Quem não ganha uma guerra dessa? Os anjos indo na frente. Gente, você não precisa ser sufocado na sua batalha. É só você assumir posição e deixar o anjo do Senhor, o exército do Senhor, ir antes na tua batalha. É assim que a gente entra na posse da nossa herança, assim que a gente começa a trazer. E aí o Davi quer trazer a arca, e o Davi está numa ascendência, mas ao mesmo tempo abrindo porta. Por um lado ele está entrando no seu destino, por outro lado ele está deixando porta aberta atrás com as mulheres. E aí então ele resolve trazer a arca de Deus, mas ele era um camarada que consultava a Deus. Só que agora, adivinha, ele não consulta. Ele bola um plano. Ok, vamos honrar Deus, vamos fazer um carro novo. Pôr a arca num carro novo. E vamos pôr vacas aqui e tal, para puxar esse carro. E aí diz que na trazida da arca, as vacas passaram o carro por cima de uma pedra, o carro balança, a arca vai cair. Uzá, uma das pessoas que estava perto, homem de Deus, perto da arca, toca na arca. Morreu fulminado na mesma hora. Sabe por que morreu fulminado? Porque os melhores planos, olha aqui para mim, os melhores planos que eu e você possamos fazer para Deus não são bons o suficiente. Diga comigo, nossos melhores planos, diga de novo, desse jeito, meus melhores planos para Deus não são bons o suficientes. Porque sabe qual era o plano de Deus? Não era levar a arca dele em cima de carroça. Era homens pegarem a arca nos varais que tinha. A arca tinha duas varas, dois homens na frente, dois atrás, pegarem a arca e conduzir. A arca é a presença de Deus. Deus não quer que você ponha a presença de Deus em cima de carro de boi. Deus quer a presença de Deus na sua vida. É você carregando a presença de Deus. Vocês entenderam? É você conduzindo a arca. E a arca é a presença de Deus. E aquela arca era um símbolo da pessoa de Jesus, em outras palavras. E aquela arca hoje, adivinha onde está aquela arca? Em você. E aquela arca é um negócio tremendo. Porque se você ler aqui a história da arca aí para frente, você vai ver que daí Davi falou: meu Deus, onde que vamos fazer? E eles deixam a arca na casa de uma pessoa lá. E essa pessoa, a arca ficou lá e ele começou a ser abençoado. E começou a ser abençoado. E foi abençoado. E a arca de Deus, que é Jesus, quando entra na sua casa, você é abençoado.
você é abençoado. E sabe, tem mais uma história sobre a arca que eu quero contar para vocês. Aí fizeram guerra e os israelitas pensaram que era a arca, aquele pedaço de pau que tinha. Não entendiam que era Deus na vida deles, que era o negócio. E eles então trouxeram a arca para fazer a guerra. E daí, e berraram de alegria, porque a arca está aqui. Isso é religião. Sabe, Deus não é uma religião. Jesus é vida em você. É uma pessoa em você. E aí, sabe o que acontece? Eles perdem a guerra. E daí pegam a arca do Senhor e levam. E põe na frente do Deus Dagom. Adivinha só. Todo dia o Dagom amanhecia de boca no chão. Caído. Quebrado perante o Senhor. E aí eles falaram, não podemos ficar com essa arca. Não dá. Como é que nós vamos fazer? Daí eles enviaram a arca e mais, daí veio tumores sobre eles, é uma história assim, sabe? O Jesus que está em você, o meu alvo com essa história é contar para vocês isso. O Jesus que está em você é o que cuida do seu inimigo. A arca, o Jesus em você, é o terror do seu inimigo. Saem feridas, e aí veio ratos, e eles disseram, como é que nós vamos mandar? Aí eles disseram, vamos fazer feridas de ouro, um montão assim, de feridas de ouro e ratos de ouro, e vamos pôr e vamos mandar essa arca. E vamos soltar essa arca indo para ver onde que ela vai parar. Vocês entenderam? Você não precisa defender você mesmo. Você tem um defensor. O Senhor dos Exércitos é o nome dele. Ele vive em você. É Ele que te leva para o trono. É Ele que ajuda você a entrar na posse da tua herança. E aí o Davi quer construir uma casa. E aí Deus diz, Davi, aí o profeta, diz assim, Davi vai lá para o profeta e diz assim para o profeta, eu quero construir uma casa para Deus. Aí o profeta falou, isso faz sentido, vai nessa que é de Deus. Aí Deus disse para o profeta, disse bobagem o profeta, o Davi tem muito sangue nas suas mãos, ele não vai construir a casa. Ele não vai construir a casa. O filho dele vai construir a casa. Eu vou deixar até o Davi fazer os planos, fazer as plantas, arrecadar tudo que tem, comprar o material, trazer todos os 2x4 que vai, trazer os sheetrock, trazer tudo que precisa para construir a casa. Mas ele mesmo vai construir. Quem vai construir é Salomão, seu filho. E eu vou dar paz ao Salomão por todos os lados. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Eu e você não podemos construir casa para Deus. É Deus que constrói sua própria casa. Foi Deus que buscou você. A casa de Deus é você. Foi Deus que buscou você. Foi Deus que levou você a nascer de novo. Veio habitar em você. Construiu uma casa para Ele. Você é casa de Deus. Você é casa de Deus. Ok? E você próprio não pode construir. É Deus. Tudo que você precisa fazer é deixar Deus construir a casa. Amém? E aí então Davi começa a trazer tudo. E ele começa a ter vitórias. E vitórias sobre vitórias. E ele pega toda a prata, todo o ouro e todo o bronze. E ele põe no tesouro do Senhor. Agora eu pergunto, onde é que Davi ouviu isso? Quando Deus mandou Israel entrar na terra, Ele mandou destruir Jericó. Deus disse, se destrói tudo. Mas a prata, o ouro e o bronze vai para o meu tesouro. E o Davi sabia disso. Então ele começou a separar para Deus. Separar para a glória de Deus. E o Davi se tornou rico. Mas sabe para que ele foi rico? Não para si mesmo. Ele foi rico para Deus. Gente, existe uma teologia da prosperidade sendo pregada por aí. Que é do diabo. Que é a teologia da prosperidade que você se torna rico para você mesmo. Ah, eu quero ser rico. Sabe por quê? Porque eu vou comprar um iate. Ai, eu estou na prosperidade. Eu vou ter 2 aviões, 3 jatos. Sabia que tem alguns pregadores da prosperidade aqui nos Estados Unidos que tem 3 jatos? O que eles fazem com 3 eu não sei. Só precisa um. Não tem como andar nos 3 ao mesmo tempo. Sabiam disso? Pregadores da prosperidade. Mas existe uma prosperidade que é de Deus. Que é a prosperidade que Deus deu para Abraão. Que é a prosperidade que Deus deu para Davi. Que Deus deu para Salomão. Mas sabe que tipo de prosperidade é essa? Sabe qual que é a diferença?
da outra é que esses homens se tornaram ricos para Deus. Davi ficou rico para Deus. O coração dele era entesourar para as coisas de Deus. Essa é a prosperidade e Deus quer te dar isso. Agora eu quero fazer a pergunta, quero terminar, estou terminando. A minha pergunta é essa. Suponhamos que hoje Deus te deixe rico. Como é que vai ser a sua vida? A sua riqueza vai ser para a sua bênção ou vai ser para a sua desgraça? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder, eu e você. Se a bênção sobre a tua vida vem em abundância, o que essa bênção vai causar em você? Independência de Deus? Isso é maldição. Se a tua bênção causar você independência de Deus, ela serviu para a tua maldição. O que essa bênção vai causar na tua vida? Que você se achegue mais a Deus, que você o reconheça, que você glorifique, que você escreva salmos. Você já viu quantos salmos Davi escreveu? Você já viu os livros que Salomão escreveu? Agora eu termino dizendo isso. Eu quero enfatizar isso. Nós não podemos seguir a nossa vida deixando portas abertas. Você tem alguma porta aberta? Essas são as nossas perguntas aqui no boletim. Aí no pé do boletim. Tenho alguma porta aberta que pode me causar derrotas no futuro? Nós temos que pensar. Porque a hora de fechar essas portas é agora. Agora é o tempo. A outra pergunta. Quais são as duas coisas mais importantes que deixam essa porta aberta? Sabe, na Bíblia tem um provérbio que diz que não é para pôr a pessoa lá, o que não sabe, no lugar de príncipe, porque isso vai arruinar a vida dele. Se Deus te abençoar, alargar tuas tendas, prosperar você, te fazer poderoso nessa terra, porque com a bênção vem o poder. Como é que isso vai ser? A tua vida. Quais são as duas coisas mais importantes que farei para fechar essas portas? Quais são as duas coisas mais importantes? Nós temos que fechar a porta. Porque se eu deixar uma porta aberta na minha vida, não é só contra mim que essa porta vai ser mal. É contra a minha descendência. Olha, o Davi teve tudo essa mulherada. O filho dele, que sentou no trono no lugar dele, como é que foi mesmo? Tinha 900 concubinas e 700 mulheres. O pecado dele se multiplicou na vida do filho dele. Porta aberta na nossa vida multiplica o problema na nossa descendência. Sabiam disso? Deixa eu dar um exemplo para vocês. E não é, talvez isso acontecesse, você pode dizer, mas é que o Salomão viu lá o pai com a mulherada toda. Mas deixa eu dar um exemplo para você, é espiritual o negócio. Não é só natural. Vou dar um exemplo para você, que você vai ver que é espiritual, não é só natural. Escute esse exemplo. O pai Abraão estava entrando na terra, e aí ele chega lá, e estava cheio de guerreiro, e ele diz, ai, a minha mulher é, lindona. Agora é o seguinte, vão me matar para ficar com ela. Aí ele chega para Sara, o Abraão, e diz assim, fala para todo mundo aí que você é minha irmã. E ela falou para todo mundo que é irmã. Ele mandou. Aí o rei disse, cunhadão, hein? Pega Sara e leva para o harém. E aí sabe o que teve que acontecer? Antes que ele fizesse bobagem com a Sara, que era a mulher de Deus, não podia ser abusado, Deus apareceu para ele e falou, se você tocar na Sara eu te mato. Aí ele chama o Abraão e passa um carão no Abraão e diz, o que você está querendo fazer? Está querendo me matar? Você disse que era tua irmã e agora é tua mulher. Anos depois, nesse tempo, o Isaac não tinha nascido. Anos depois, o Isaac faz exatamente a mesma coisa com a Rebeca. Manda ela dizer que ela era irmã dele. E quase acontece a mesma coisa com Sara. Isaac não viu o Abraão fazendo isso, não tinha nem nascido. Mas a porta aberta que a gente abre, ela é espiritual. Ela chega, ela toca nas nossas famílias. Amados, vocês acham que eu sou bobo ou alguma coisa? Vocês acham que eu sou... Quem vocês acham que eu quero enganar?
Muita coisa que tem acontecido na minha vida, sabe por quê? Porta aberta. Do meu tempo de ignorância, coisa que eu fiz, do meu tempo de ignorância que estou pagando hoje. Veja só, o Davi matou o marido da Betseba, teve um filho com ela, ele se arrependeu genuinamente. Pastor, será que se arrependeu? Salmo 51 é a confissão de Davi. Querem ler a confissão dele? Leia o Salmo 51. Mas sabe uma coisa? Ele se arrependeu, escreveu o Salmo 51. Mas o filho que ele teve com a Betseba, adivinha? Morreu. O outro filho violentou a irmã. O outro filho matou o irmão. O outro filho fez rebelião e fez sexo com todas as mulheres dele à vista. A maior desonra que podia fazer com o pai. E daí, na hora de morrer, ele ainda estava tendo problema. Porque quase que ia o herdeiro errado para o trono. Porta aberta. Coisa séria. Eu quero desafiar você para pensar na sua vida. Quando eu estava escrevendo isso, amados, eu estava orando e chorando. E falando com Deus sobre algumas das portas abertas. E confessando para Deus. Algumas das portas abertas. Portas abertas. Você está pensando que portas abertas, você abre a porta e fica assim, ela é espiritual. O diabo está só esperando isso. E ele vem e ele toma. Nossa. Essa é a nossa palavra de hoje. Eu espero que Deus tenha falado com você como Deus falou comigo. Essa é uma palavra séria. Esse púlpito aqui é um lugar sério. As palavras que nós damos aqui, nós não estamos aqui para entreter ninguém. Nós estamos aqui para cuidar das vidas e dizer a verdade da palavra de Deus. Talvez é por isso que nós somos poucos. Talvez se a gente melhorasse um pouquinho, baixasse um pouquinho o padrão, a gente encher a igreja. Porque essa é uma maneira de encher a igreja. Diminua o padrão para ver se a igreja não enche. Mas eu prefiro um pouco do jeito de Deus. Não me interesso. Sabe? Não me interesso, porque eu sei como é que são as coisas. Nós não vamos baixar o nosso padrão. Eu quero dizer para vocês que Deus está esperando que a gente assuma a nossa posição e entre no que Deus tem para a gente.